Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Observe o artigo de opinião. Primeira coisa, checando a fonte. Então eu sei que o artigo é do autor Gaudêncio Frigoto, do Rio de Janeiro, do site Brasil de Fato, foi acessado dia 17 de agosto de 2021. Então chequei a fonte, vamos à leitura do artigo. O título do artigo: Universidade para poucos, o ministro da Educação e o preconceito de classe. Discriminação se matiza entre a ideia de que os pobres são menos inteligentes, não se esforçam e por isso não têm mérito. Conversemos um pouco sobre a estrutura do artigo de opinião. O que você percebe na estrutura de um artigo? Começamos então a falar do quê? Que o artigo de opinião ele gera em torno de um assunto que? Polêmico. Então, assuntos cujas soluções apresentadas não são consensuais. Então, na introdução, o que você vai fazer? Você vai colocar a tese que vai defender. Quem escreve o artigo é intitulado articulista. Então, o articulista no desenvolvimento assume uma posição em relação à polêmica, mas não basta só se posicionar, dar uma opinião. É preciso também sustentá-la por argumentos. E aí que entra o nosso foco. Na conclusão, deve haver também o quê? Uma articulação lógica entre as ideias apresentadas antes, desde a introdução. Então, observe aqui, a tese defendida pelo articulista é de que o ministro da Educação se posiciona sobre o acesso ao nível superior de acordo com a classe social a que pertence e representa. Com isso, ele vai colocar argumentos. Um deles é o argumento de comparação, em que ele cita as políticas educacionais da década de 90, buscando semelhanças entre esses dois momentos da educação. Poderia usar outros tipos de argumento? Poderia. Quais, prof? Vamos saber então. Poderia ser um argumento de autoridade, quando ele pega um especialista, alguém renomado no assunto. Poderia ser um argumento estatístico, com base ao quê? A uma pesquisa, coleta de dados rigorosa. Poderia ser o argumento de causa e consequência, como o próprio nome diz, nas relações claras das explicações dos motivos decorrentes do fato problematizado. Poderia ser qual outro argumento, prof? De evidência, o famoso argumento de comprovação, que leva o leitor a fazer o quê? Admitir a tese, e com isso justificando-se por meio de evidências empíricas, né? Então, dá certinho. Outro argumento, que é o nosso caso aqui, é o de analogia, o argumento por comparação com fatores, né? Mostrando a semelhança, a analogia evidente diante do que é problematizado. E o argumento por exemplificação e ilustração, que é um dos mais utilizados, que baseia-se em casos representativos, os quais, por si só, já são suficientes para justificá-lo, geralmente de amplo conhecimento dos leitores. Neste vídeo falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.